Nós estamos diante de um texto que parece que foi escrito hoje de manhã. É uma realidade que nós enfrentamos, nós estamos de fato nesses tempos difíceis. Quando nós olhamos essa lista, esses apontamentos do apóstolo Paulo, nós chegamos a uma conclusão simples: o problema do homem é o seu coração. A palavra de Deus, ela diz que nós devemos guardar o nosso coração, também que o nosso coração é muito enganoso. Ele é capaz de nos conduzir, nos levar a pensar que estamos num caminho legal, no entanto, é uma furada. E aqui é um conselho pastoral interessante, que algumas palavras elas só são mencionadas aqui. E também em Tito. É uma carta muito particular. A gente fala que é uma carta a Timóteo, um cooperador, mas ela tem total serventia para a gente hoje. Ela tem total instrução para a gente hoje também, como um grande alerta. Até porque ele começa esse capítulo dizendo assim: tu sabe qual é isto. É óbvio, né? Estamos falando de Paulo dirigindo-se a Timóteo. Mas tudo aquilo que Timóteo sabia, nós também temos que saber. Ou deveríamos saber. Os perigos desse tempo, o que esse tempo ele coloca na nossa vida, o que isso vai repercutir no nosso espaço. Porque o que Paulo vai tratar aqui são vícios concernentes à sociedade. São problemas morais existentes no seu tempo e não diferentes também no nosso tempo. Para o leitor do primeiro século, os últimos dias era o seu tempo. Eles esperavam que Jesus ainda iria voltar em sua vida. Por isso é estranho, depois de tanto tempo, as pessoas entenderem o contrário. Já que Cristo não veio até agora, não vai vir. Os irmãos do primeiro século achavam que ele iria voltar naquele tempo. Nós não podemos pensar diferente nesse tempo. Até porque essa lista que ele traz aqui, desses vícios morais, essas coisas que impactam a sociedade, demonstram que o homem na verdade, tem se intensificado no nosso tempo. Tem saltado aos nossos olhos e nós temos visto a piora de tudo isso no decorrer dos anos. E até nos dá uma sensação de tristeza, de uma não melhora. Pelo contrário, o que nós temos observado com a vida é uma piora em todos os sentidos. Eu queria tratar, eu vou tecer breves comentários e vou definir esses vícios aqui, até para não alongar e não ser enfadonho. Tem alguns que a gente vai dar aqui uma certa importância, para que nós consigamos pelo menos definir isso claramente. Mas a ideia aqui é a gente tentar abrir a nossa mente para os perigos de uma vida sem Jesus. Esse é o foco aqui. Quando Jesus ele afirmou que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, ele já fechou. Porque se a gente tentar viver a par, nós iremos entrar de cabeça numa condição até degradante como essas daqui. E esses defeitos morais que são inerentes a todo o ser humano ficarão em evidência. Porque alguns pensam que o problema é no irmão de lá ou no outro de cá. Não, o problema é em todos nós. Todos nós fomos afetados pelo pecado. Todos nós estamos numa condição terrível. Só o sangue de Jesus é capaz de nos levar a uma nova perspectiva. E aqui Paulo vem trazendo isto. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, no nosso tempo, esse tempo do fim, esse tempo de agora, sobrevirão tempos difíceis. É difícil. E é uma realidade. E é um fato. Não é fácil viver. Eu gosto até de olhar o quadro da vida, que a vida é um desafio e até caótico. O caos está instaurado no mundo. A vida não é fácil. Por mais que o homem tente colocar essa facilidade em algumas coisas, ele acaba se frustrando, porque se ele acha que é o dinheiro, ele tem muito dinheiro, mas vai ter um problema numa área tal, numa outra situação, enfim, a vida é isso. O tempo é tempo difícil, principalmente por aquilo que a sociedade se tornou. E ele vai dizer, olha, é tempo difícil,
Por quê? Pois os homens serão egoístas. Antes de traçar esses pontos seculares, há uma definição muito clara aqui. Paulo ele vai trazendo o problema do homem contra si mesmo, dos seus vícios contra si mesmos, do seu vício contra o próximo, dos seus vícios contra Deus, dos seus vícios contra a família e da sua dificuldade em relação ao dinheiro. Então, ele começa aqui, eu vou trazer aqui, eu separei, essa definição acho que fica mais interessante para a gente, porque ele vai trazendo problemas aqui, mas se a gente conseguir separar, fica mais, de uma forma mais clara para o nosso entendimento. Então, os homens serão egoístas. Esse é um ponto do homem contra si mesmo. Que é o egoísmo é o quê? O amor a si mesmo, com exclusão do próximo. É aquele que está pensando em si e esquece o outro. Vou me dar bem e o outro, o problema é dele. Nesses últimos tempos, os homens seriam assim. E são. Como naquele tempo, como hoje. Hoje é a chamada corrida do mais forte. A pessoa pensa em si e o mais fraco que se prejudique. Os homens serão muito egoístas. No tocante a contra si mesmo, os homens serão jactanciosos. O que seria isso? Eles irão proferir coisas altas a respeito de si mesmos. Mas tudo não passa de pretensão. Interessante que, inclusive hoje, nesse tempo, ser jactancioso é uma coisa que a igreja tem ensinado dentro dos seus arraiais. O que seria o homem que diz coisa? O que é a pretensão? É eu dizer, eu vou ser rico, eu sou rico, eu serei rico, ou eu terei isso, ou eu terei aquilo que eu pretendo adquirir, ou aquilo que eu pretendo alcançar, eu já digo hoje que sou. Que é essa teologia motivacional do coach. Você tem que afirmar que você é. Isso é um pecado contra si mesmo. Porque nós não podemos afirmar que somos uma coisa que ainda não somos. Por pura pretensão. Eu pretendo ser rico, então eu sou rico. Digo para mim mesmo que sou rico. Aí quando eu me deparo com a minha pobreza, eu me frustro. Eu naufrago na fé. Os homens desse tempo serão assim. Inclusive, a estética desse tempo é assim. As pessoas querem mostrar para o outro uma condição que elas não possuem. É pecar contra si mesmo. Então, é um defeito desse tempo, do nosso tempo. Os homens serão arrogantes, uma vez com o pecado contra si mesmo. É aquele que acha que brilha mais do que algo ou alguém. Acham os outros menos importantes. Aqueles que vão dizer, olha, eu sou o melhor, o maior pastor desse tempo. Eu sou o melhor, o maior profeta desse tempo. Esquece que isso aí já é uma característica daqueles que estão distantes de Deus. E tem pessoas afirmando isso nesse tempo. E aqueles que não têm domínio de si mesmos. Aqueles que estão sem controle. São movidos por suas emoções, são escravos de si mesmos. Esse é um paralelo dos homens, dos vícios que são contra si mesmos. Então vai dizer, os homens são arrogantes, avarentos, ansiosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. E também tem os seus vícios contra o próximo, que são os homens implacáveis, aqueles que não chegam a nenhum acordo, sem entrega, sem perdão, caluniador, aquele que fala palavras para prejudicar o seu próximo. Normalmente, eles exageram nas informações, são cruéis, são selvagens, são brutais, semelhantes aos animais selvagens, e são traidores. E é o que nós temos visto aí. As pessoas hoje têm tido dificuldade nesse tempo de ser fiel ao seu companheiro, ao seu cônjuge, serem fiéis nos negócios, serem fiéis nas amizades. É o mundo da traição. São características daqueles que estão pecando contra o seu próximo e são atrevidos. Aqueles que se jogam com força nas coisas do mal, que não se detêm diante de nada para obter os seus propósitos, são os atrevidos e inimigos do bem. Aqueles que amam tudo aquilo que é mal. O termo aqui é aqueles que são atraídos por tudo aquilo que é mal. E é o que tem acontecido hoje. A coisa boa passa da direita, preferem aquilo que está correndo na esquerda.
características do nosso tempo. Pessoas que estão levando o certo como errado, o errado como certo. Infelizmente, é a característica do nosso tempo. Tudo isso Paulo está trazendo como um problema social ocasionado nesse tempo e que impacta diretamente na nossa vida se nós não entendermos a importância de buscarmos intimidade com Jesus. Em relação a Deus, eles são blasfemadores. Eles falam com insulto a Deus e aos homens. Eles diminuem a divindade. Deus se torna o seu serviçal. Eles dão ordem, pensam em dar ordem a Deus. Eles estão dizendo que Deus está sujeito às suas vontades. Características desse tempo. São ingratos porque não reconhecem, negam reconhecer a sua dívida com Deus e com os homens. E são irreverentes. Esse ponto aqui é bem interessante. Inclusive eu até trouxe um comentário e gostaria de ler esse comentário na íntegra aos irmãos. Hernandes Dias Lopes ele faz um comentário a respeito dessa característica, desse vício contra Deus, que eu acho que cabe a gente refletir a respeito. O que é irreverente? São aqueles que se desfizeram de toda a restrição religiosa, que é uma fala desse tempo. A pessoa ela é religiosa porque ela se priva de certas coisas, não quer fazer certas coisas, ela é religiosa. Característica desse tempo. Fazendo de si mesmo pequenos deuses. Não importa, então, aquilo que a fé iria lhe imputar, o que vale é o que desejam, fazem o que bem entendem, com a justificativa de não serem religiosas. E Hernandes Dias Lopes faz um comentário, eu vou ler ele na íntegra aqui, eu não quero ser enfadonho, vou continuar aqui, para dar luz ao problema desse tempo e da importância de Jesus. Diz assim, que o que são esses irreverentes? Os que são também amigos dos prazeres. Eles fazem da vida uma corrida desenfreada em busca do prazer imediato. São hedonistas. Quanto os irreverentes? O lazer, a diversão, o culto ao corpo, o culto ao estômago estão tomando o lugar de Deus na sociedade contemporânea. A televisão, o cinema, o futebol, os salões de jogos, os jogos de internet estão ocupando a mente e o tempo dos crentes. Em média, os cristãos passam 25 horas semanais diante da televisão e apenas 1 hora semanal estudando a Bíblia na escola dominical. Muitas pessoas que frequentam a igreja ainda vão a boates, clubes noturnos e casas de shows. O mundo as está apanhando em sua rede. É o que está acontecendo hoje, característica desse tempo. E o problema é que isso incorporou na fé. E é por isso que ele vai dizer aqui, no versículo 5, que tendo forma de piedade, eles negam-lhe, entretanto, o poder. Aparentemente, eles arrogam para si o adjetivo cristão, mas o efeito de ser um cristão não é evidente em sua vida. Não há transformação, não há mudança de rota. Essa é uma piedade falsa. E é isso que tem acontecido hoje. Pessoas que não são. Dizem ser, mas não são, porque é evidente que não são. Porque não há mudança. Não há transformação, não há renovo. E é nesse ponto que nós precisamos ficar alertas, principalmente nós que estamos aqui. Não é uma perspectiva somente da sociedade lá fora, não, mas sim do que tem acontecido dentro dos arraiais, das supostas comunidades de fé. Pessoas que dizem ter piedade, negam-lhe o poder, porque não há fruto em sua vida de que são servos e servas de Deus. Aí ele dá um conselho. Foge também deles. Tem algumas situações que ele manda fugir. Porque à medida que a gente ficar, aquilo nos corrompe. É o problema hoje na internet. Está cheio de gente lá que conhece tudo, que quer ensinar tudo. O problema desse tempo é que nós queremos ouvir aquilo que nós nos identificamos. Mas não é esse o pensamento. Isso vai nos levar a um problema. Nós precisamos fugir ao detectar aquilo que lhes falta transformação, lhes falta conformidade com a presença e a pessoa de Cristo. Foge. Porque senão, se continuarmos a ouvir e a presenciar, nós iremos ser corrompidos. Devagarzinho aquilo vai sendo suave aos nossos entendimentos. E aí começa o nosso declínio.
O que Paulo está trazendo para Timóteo é uma advertência que é para nós. Tome cuidado com as características desse mundo e procure buscar Jesus. Porque também não adianta sermos teólogos, estudiosos, se não tivermos a intimidade, não tivermos contato. Seremos esses piedosos que lhes nega o poder, porque não está clara a mudança e a transformação. Então, quando ele está dizendo aqui para fugir, é para fugir. Tome cuidado. É muito comum aquela pessoa suja na internet. Nossa, que mensagem! Tome cuidado com essa mensagem. Será que averigua direitinho para ver se de fato aquilo está condizente? Ou se é mais uma falácia para nos engodar, a nos levar a ser irreverente, a nos levar a uma conduta contrária àquilo que Deus deixou para nós. Isso cabe a nós. Porque o grande problema e o perigo é a nossa vida. Existe uma eficácia na piedade. E isso acontece dentro da nossa casa. Na vida que nós vamos viver aqui. Que vai repercutir naqueles que estão ao nosso redor. E à medida de como nós vemos o mundo. Quando nós vamos deixando o que é corrupto entrar, isso que é corrupto se alastra. E traz danos terríveis em nós e nos nossos também. Esse é o grande perigo. Naquele tempo, existia um grupo chamado dos gnósticos que levavam como entendimento que o corpo ele está separado da matéria e ele é ruim. Então tinha que levar esse corpo ou ao ascetismo, que era a punição, a ficar no monte, numa caverna, jejum o máximo que puder, se rasgava, enfim, tinha que fazer o corpo padecer. Era uma corrente. E a outra corrente era: o corpo não vale nada, então faça do corpo o que quiser. Não tem problema nenhum. E eles se entregavam à libertinagem. Tendo visto o contexto daquele tempo, a libertinagem era algo que falava muito aos ouvidos daquele tempo. Eu estou tocando isso aqui que Paulo vai dizer, até exemplificando as mulheres que se deixavam levar por esse tipo de palavra, como hoje. Aquele ensino meloso que não vai mudar, não vai te transformar, ou que vai dizer que continue desse jeito, faça pior. Não seja religioso. Um discurso perigoso. Porque entre esses se encontros que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado. Aqui não é um preconceito, não, mas é um termo pejorativo, sim, porque infelizmente o grupo feminino foi o grupo que mais ouviu esses homens. Talvez seja até uma coisa natural, porque o grupo feminino sempre vai ser maior na questão da fé. Em todo lugar, as mulheres serão maioria na fé, serão. Como você pode ver aqui, a mulher são maioria, e isso não é assim. E elas foram mais cativadas por esse discurso de entregue seu corpo à devassidão. Tem problema não, o importante é você crer no Senhor. Então, esses são os que se introduzem e que acabam levando mais corrupção, que acabam trazendo mais problema. E do modo como Janes e Jambres resistiram a Moisés, esses também resistem à verdade. A palavra de Cristo não entra neles, segundo o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 28 até o 33. Por causa de terem negado a verdade, se voltarem contra a verdade, Deus os entregou a uma condição mental reprovável. E esse é o maior juízo que pode acontecer ao homem. Deus entregá-lo à sua própria maneira de ser. Esses são esses, resistem à verdade, de tão corruptos que são. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também foi daqueles. Eles não prosperam. Eles brilham por um tempo, eles têm força por um tempo, mas logo eles se dissipam, logo caem, porque não produz nada de bom. É falso. E na 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4, é o que eu queria que nós entendêssemos essa noite. Aqui é um problema que é um problema geral, mas também é uma solução geral. A solução é Cristo Jesus.
Nós precisamos buscar com toda a nossa força Cristo Jesus. Porque essas características do homem desse tempo, nós temos visto aí. Mas não pode ser uma característica nossa. E temos que lutar também para que não seja dos nossos. Porque na própria carta da 1 Timóteo 4, ele vai dizer o seguinte, olha, versículo 3 ou 4, que Deus quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos. Deus não quer que o homem seja... Essa lista que a gente viu aqui, que esses vícios permeiem a vida desse homem, levando-os contra a família, que eu não li aqui, mas é uma realidade, porque vão ser desobedientes aos seus pais, vão ser desafeiçoados. Hoje é muito comum ver mãe que não ama filho, pai que não ama filho, filho que não ama mãe, que não ama os irmãos. É uma desgraça. São desafeiçoados. Para ele tanto fez como faz se está vivo ou se não está mais nessa terra. Características do homem sem Cristo. No tocante à sua relação, eles são avarentos, dinheiro é seu Deus. E perecem. Porque, como são amantes da prata, eles matam, eles morrem, eles casam e eles se divorciam por amor a esse dinheiro, a essa prata. Característica de uma vida sem Jesus. E é por isso que a advertência também a Timóteo continua. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Nós não podemos chegar a esse ponto. Temos que entender, meus amados irmãos, que a palavra de Deus ela vai ser sempre uma espada que vai cortar a nossa alma, mas sempre procurando nos levar a um caminho direito, procurando nos levar àquilo que Deus quer que a gente venha viver. Tomemos cuidado. Então, por isso, a busca a Cristo Jesus tem que ser algo essencial à nossa vida. Tome cuidado com as distrações. Quando eu olhava esse comentário aqui, eu olhava para mim. Será que eu não tenho gasto, de fato, um tempo irrisório na busca a Jesus, na sua palavra, em oração? De fato, a minha vida ela não está realmente tomada pelas distrações desse tempo. Hoje, na palma da mão, temos tudo, ficamos agarrados com aquilo na palma da mão, sem sentido, rolando o dedo sem parar, prejudicando tudo, prejudicando nossa memória, nossa visão, nossa cognição, atrapalhando nossa interpretação, atrapalhando a nossa percepção. Nós não estamos percebendo isso. Tudo porque estamos fincados na tela de um bendito celular. Que nós não conseguimos nem ficar sem. Aonde for tem que ir, tem que estar. É nisso que temos que nos preocupar. Porque senão essas mazelas serão nossas mazelas. Serão mazelas dos nossos. E viveremos uma realidade que não é a que Deus quer que vivamos. Busquemos Jesus. Sejamos sóbrios. Nesse tempo terão comichão nos ouvidos. Amontoarão para si pastores e mestres segundo os seus ouvidos. Aquele que fala que eu quero ouvir. É esse que eu vou seguir e vou atentar. Mas talvez não seja esse o caminho que vai te levar para perto de Jesus. Pelo contrário, a vida com Jesus é a vida de pressão. Porque ao acessar a Bíblia, ela já vai de contra mim, porque eu sou ruim, eu sou mau. Então quando eu olho a Bíblia, o que é normal na leitura da Bíblia? A Bíblia me arrasar. Essa é a normalidade, a Bíblia me arrasar. Me afagar não é a normalidade. É o que temos visto aí. E não sofrerão não irão dar ouvidos à verdade, voltarão às fábulas, com comichão, como hoje. Tome cuidado com aquilo que assistimos, com o que ouvimos. Porque o conselho é fugir e não ficar. Ficar corrompe. O evangelho liberal corrompe. O liberalismo acabou com a fé. Na Europa está acabando com a fé no Brasil e vai acabar onde ele entrar. Esse discurso irreverente, essa falta de comprometimento com Cristo, essa ideia de que a liberdade é plena, não é, eu sou escravo.
Eu sou livre do poder do pecado, mas escravo de Cristo. Até por isso ele me diz, não use da liberdade para dar ocasião para a carne. A liberdade, ela é prisão, e depois é uma prisão boa, maravilhosa, não é opressora. Porque o intuito de Deus é me levar ao conhecimento dele, para que eu consiga viver tudo quanto aquilo que ele desejou para mim viver aqui. E é isso que nós temos que pensar. Tome cuidado com esse tempo. A característica do homem desse tempo está aqui. Não pode ser a nossa. Talvez nós olhemos aqui e falamos, nossa, eu tenho que melhorar. Isso é normal, não é problema nenhum. Mas nunca deixar se entregar a ponto de fechar os ouvidos à verdade e Deus nos entregar por nossa própria conta. Não é um desfecho agradável. Quando Deus entrega o homem a uma condição mental reprovada. Por isso que temos que vigiar. Tem muito lobo com pele de cordeiro. Tem muita gente arrogando para si discípulos e arrastando multidões, porque é isso que elas querem ouvir. Afagar de ego ou equiparação de pensamento. Não importa o que eu pense ou o meu gosto pessoal. Tem que importar o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia, ela autentica. Até porque hoje até aquilo que a Bíblia não diz é motivo de debate hoje. A Bíblia não diz a respeito disso, mas ela não diz. Se ela não diz nem tanto para não fazer como para fazer. Mas como é hoje? O que a Bíblia não diz, então eu posso fazer. Então, cuidado. Porque eu não posso ter aparência de piedade e negar-lhe o poder. Eu não posso ser um cristão sem ser transformado. Eu não posso ser um cristão e não ser mudado pela verdade que liberta. Fiquemos espertos. Porque tudo que está ao redor, como nós vimos aqui, quer adentrar sorrateiramente na nossa vida. E só há uma maneira de nos protegermos. Buscando Jesus. Sabe, porém, isto, para você ficar esperto. Buscar a Jesus com toda a tua força e entendimento. Entendendo que a vida é um sopro, irmão. A gente não sabe o que vai ser amanhã. Mas as consequências vão arrastando. A gente vai... Aquilo que hoje é muito bacana não vai deixar de ser. A gente tem que entender o seguinte. Não podemos perder tempo com aquilo que só pode tirar de nós. Aquilo que só pode trazer prejuízo. Sejamos prudentes. Entendendo que tem gente aí querendo nos levar a um caminho tortuoso. Nós temos que nos preocupar em buscar a Cristo para que nos livre e nos leve a pastos verdejantes. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto Ele está perto. Não pense que teremos tempo suficiente. Tempo suficiente é agora. Evite. Tudo que está aqui, temos visto aí. Nós estamos nos últimos tempos. Amanhã pode ser o último dia do universo. Então cabe hoje reconciliarmos com Cristo. Amém? Vamos agradecer.